Posso? Tá, então voltei, fui ali lanchar, comer uma tapioca com queijo e vou falar para vocês. Tem aquele coisa. Sim, fazendo um jabá ali para Josete e Edmilson, eu acho que vale a pena a gente falar para quem está fora que nessa discussão que a gente está tendo aqui existe uma coisa chamada César Lab, .com, não é? .com, que é a aceleradora do César. Então a gente faz inovação aqui no César com clientes nossos. Então a gente entrega projetos, né, de forma mais, vamos dizer, fechada, no sentido que tem um escopo mais bem definido, mas também a gente inova ao acelerar, ao empreender, ao criar startups. Então, se vocês tiverem interesse em prototipar negócios, ali é um bom lugar para começar. Mas então, continuando aqui, né, depois disso que Eduardo falou, uma vez que a gente sabe, de certa forma, o problema que a gente está endereçando, né, o problema que a gente está tentando investigar, que a gente está tentando entender melhor, uma fase que é importante a gente passar é isso que a gente chama de ideação, né? Então, uma vez que a gente percebeu um espaço delimitado em que a gente quer atuar, por exemplo, agronegócio, saúde ou qual for essa área, a gente pode usar uma série de técnicas que vão nos ajudar a pensar soluções, né, pensar possibilidades para problemas que a gente viu nessas áreas. Então, um tema que a gente não vai falar aqui hoje, mas requeriria uma outra maratona, como o Eduardo falou, é a parte de pesquisa, né? Então, as pessoas de design já estão mais familiarizadas com essa ideia de pesquisa de campo, pesquisa com usuários e tal. Mas hoje a gente não vai falar sobre isso, mas uma outra forma de falar sobre aquilo que Eduardo comentou é justamente ir a campo, entrevistar as pessoas, falar com os usuários para entender esse problema. Mas uma vez que a gente tem um problema, a gente vai para a fase de ideação. E aí, uma vez que a gente está com um problema de novo bem definido, a gente pode pensar em algumas técnicas. Então, uma das primeiras técnicas, talvez a mais popular delas, é a chamada brainstorm. Então, do lado esquerdo de vocês, tem um cartão, na verdade, que é um cartão elaborado pela IDEO, que é uma empresa de design bem conhecida, em que eles dizem as regras de um brainstorm, né? Então, primeiro dizendo o que é um brainstorm. Brainstorm é o que a gente costuma dizer de uma reunião em que a gente vai ter um turbilhão de ideias, né? Que a gente vai pensar uma quantidade grande de ideias. Então, as regras de um brainstorm para a IDEO regra número 1, a gente tem que segurar, digamos assim, o julgamento, né? A gente não está ali para julgar ideias. O propósito de um brainstorm não é dizer, sua ideia não é boa, na verdade, por que é que você não faz X em vez de Y? Na verdade, a ideia é justamente encorajar essas ideias mais loucas, né? Mais esquisitas, digamos assim. E um aspecto fundamental do brainstorm é justamente essa colaboração. Então, construir ideias a partir da ideia dos outros é fundamental para que a gente chegue ao final de um brainstorm num conjunto de ideias que são, na verdade, a junção, né? A integração de várias outras ideias. Então, um aspecto importante é focar num determinado tópico. Então, ninguém chega, ao contrário do que eu comentei antes, ninguém chega às 5 horas da tarde para ter uma série de ideias inovadoras e 5h30 acaba, tal e qual eu acabei de comentar, mas existe uma estruturação, né? Então é importante ter um tema, ter um foco, ter um objetivo de o que é que a gente está tentando resolver. Um outro aspecto importante é que é importante que cada um fale num determinado momento, né? Para não virar uma bagunça. Ser visual, então o pessoal da IDEO dá muito valor a isso,
em vez de a gente simplesmente dizer, eu pensei em fazer um aplicativo que você consegue chamar táxis pelo aplicativo, a gente pode desenhar alguma coisa, né? Tipo, não, você tem um táxi aqui, e aí eu tenho meu celular aqui, e como é que eu faço para ligar essas duas coisas aqui, certo? Então, às vezes, visualmente, você consegue passar uma mensagem muito mais clara do que se a gente tentar falar. E visualmente não quer dizer fazer de forma esteticamente bonita, né? Mas qualquer rabisco desse tipo é bem-vindo. E, assim como o ponto 2, o foco é em quantidade. Ninguém quer pensar em ideias, né, lindas e maravilhosas, bem resolvidas, mas muito mais em número de ideias do que em qualidade dessas ideias. Pelo menos no começo de um brainstorm, esse é o foco. Então, em muitas palavras, o que eu acabei de falar para vocês, a ideia de um brainstorm é reunir pessoas para gerar essas ideias, né? Então, o espaço, né, o ambiente em que o brainstorm acontece é muito importante. Eu vou falar daqui a pouco sobre uma outra técnica em que o espaço tem um papel bem importante nisso, mas mesmo no brainstorm, numa sala em que a gente possa se reunir com outras pessoas, é importante que esse espaço seja um espaço de colaboração, né? Que, como eu comentei antes, que a hierarquia, por um momento, ela desapareça, em que as pessoas não tentem agradar o seu chefe ou agradar alguém que, por qualquer motivo, em outro momento, as pessoas tentam agradar essa pessoa, mas que no brainstorm a ideia não é essa, né? A gente não pode estar limitado a gerar ideias por qualquer outro aspecto que possa estar em ação durante um brainstorm. E esse último ponto é importante. Não existe a minha ideia, né? Então a ideia, como eu comentei antes, ela é colaborativa, ela é construída a partir da colaboração de todos. Então esse é um possível espaço de brainstorm. Então aqui no SESA a gente faz muito em salas de reunião, como uma outra sala qualquer que a gente faz reuniões em si. Mas o que é importante é que as pessoas se sintam motivadas, né, para ir no brainstorm. Então, o brainstorm não pode ser mais uma reunião que as pessoas estão indo como uma outra reunião para resolver um problema jurídico de um projeto. Então, é importante que as pessoas estejam satisfeitas de estar ali. Então, trazer comida, né, trazer tipo o que vocês têm ali, bolo de rolo e essas paradas todas, é sempre muito bem-vindo para estimular as pessoas a estarem no brainstorm. E outra coisa importante é que as pessoas possam se espalhar pela sala, né? Um brainstorm que está todo mundo sentado com um bloquinho de nota não é o ambiente mais inspirador para você ter ideias esquisitas, né? Então, existem pontos fortes e fracos, né? Talvez os principais pontos fortes é que o brainstorm é muito simples e barato. A gente poderia fazer um aqui agora, se esse fosse o propósito. A gente pode envolver muitas pessoas, então muitas, não necessariamente na quantidade, mas pessoas de várias áreas, né? Você não precisa ter uma preparação especial, você não precisa passar por um treinamento para participar de um brainstorm, basta que você esteja minimamente envolvido no tema que está sendo discutido, e é uma técnica rápida, né? Por outro lado, existem pontos fracos, então existem pessoas, aí o ponto fraco não é nem da técnica em si, mas de qualquer técnica que envolva trabalhar com um grupo de pessoas. Às vezes pessoas centralizam, de certa forma, as discussões, né? Então tem gente que quer aparecer mais, tem gente que fala mais enquanto tem uma pessoa mais tímida. E aí, se não existir no brainstorm um facilitador, né? Um cara que diga, Joãozinho, já entendi o seu ponto, agora deixa Pedrinho falar, a discussão pode ficar muito focada numa pessoa só e aí o propósito do brainstorm é atrapalhado. Então, a crítica, né, às ideias não é o propósito do brainstorm. Então, ninguém está dizendo, essa ideia é boa, mas não dá para a gente fazer porque tecnologicamente não funciona ou porque o modelo de negócio não é bom. Então, não é para se discutir ideias no brainstorm. E o que eu comentei antes sobre o aspecto de hierarquia, né? Então, assim como hierarquia, qualquer outro aspecto que atrapalhe essa sensação de conforto das pessoas não é bem-vindo.
Então, uma outra técnica semelhante ao brainstorming é o place storm. Então, ao contrário de um brainstorming que a gente pode fazer em qualquer sala de reunião, o place storm tem um aspecto importante aí que é o lugar em que a gente está fazendo o place storm. Tem a ver com um problema que a gente está tentando endereçar, certo? Deixa eu ver se tem uma foto aqui. Não tem não. Mas um exemplo de um lugar para fazer um place storm é um supermercado, né? Se a gente estivesse pensando em inovação para uma rede de supermercados, em vez de a gente se reunir numa sala de reuniões comum, a gente poderia ir para um supermercado, certo? Porque já é provado por A mais B mais C que quando a gente está num espaço físico específico, a gente começa a observar coisas e pensar coisas, né? A gerar insights e fazer conexões de ideias que a gente não faria se não estivesse ali. Então, um exemplo bem comum da IDEO, aquela empresa de design novo, é que eles foram fazer um projeto para a área hospitalar e eles foram para um hospital. Então, uma das coisas que uma das pessoas estavam fazendo era andar de maca no hospital. Ele estava sentado e deitado numa maca, justamente para passar pela pessoa que está no hospital, certo? Quando a gente está no hospital, a gente não está se divertindo necessariamente e andando como a gente costumeiramente anda, mas é importante a gente literalmente mergulhar no espaço, né? Então, um ambiente é esse, um supermercado, um hospital, qualquer coisa parecida. Então, quais são essas características, né, do place storm? A característica principal que se parece muito com o brainstorm, mas o aspecto do espaço físico tem uma diferença importante aí. Então, falei daqui dos hospitais. E um ponto importante é isso, né? Que em loco a gente acaba vendo coisas que a gente nem conhecia. Então, às vezes no supermercado você acha que a largura dos corredores é X, mas na verdade é muito mais curta. Então, por isso, as ideias que a gente vai ter, elas precisam ser pensadas diante dessa restrição, né? Então, pontos fortes é essa coisa da proximidade, do contexto. Então, os insights surgem de forma muito mais natural, né? Então, num brainstorm, numa sala comum, a gente tende muito mais a imaginar coisas. Quando eu estiver no supermercado, geralmente eu estou apressado. E as pessoas no supermercado geralmente estão apressadas. Mas isso é diferente de quando a gente, de fato, está no supermercado, né, e carregando o carrinho. E isso é outro ponto importante. A gente pode chamar pessoas do próprio supermercado para participar do brainstorm, né? Talvez essas pessoas não pudessem vir, por exemplo, até o César num brainstorm que acontecesse aqui dentro do César. E o ponto fraco é justamente essa organização, né? É difícil de agendar o local. Às vezes, por exemplo, num hospital você pode precisar de autorização e coisas desse tipo. Então, esse é um projeto interessante do MIT. Eles têm um laboratório lá chamado Age Lab. Então, o propósito desse laboratório é, entre outras coisas, pensar soluções, né? Pensar novos serviços e produtos para os idosos, né? Então, o Age Lab é aquilo ali, o Age Lab é um laboratório pensando no envelhecimento da população e, na verdade, esse sistema aqui esse sistema empático, como eles chamam, de tentar se colocar no lugar de alguém que está envelhecendo. Então, essas pessoas que estão aí de roupão azul são pesquisadores do laboratório e eles estão todos amarrados, né? Estão com aquela coisa no pescoço, estão de capacete, estão com óculos amarelo. O óculos é para simular a perda de visão. E tudo isso, essa menina inclusive está de luva, que é para simular a perda de sensibilidade tátil. Então, tudo isso é você literalmente tentar se colocar no lugar da pessoa através de um artifício, né? Através de uma fantasia. Então, o propósito aqui é que, dessa forma, se fingindo de idosos, né? Esses pesquisadores podem pensar coisas que fazem mais sentido para essa população do que se eles estivessem sem nada disso. Então, um pouco na direção do que a gente falava lá da reunião das 5 horas, criatividade é uma coisa que não dá para a gente agendar, né? Então, quanto mais a gente conseguir
se permitir ter ideias fora de contextos herméticos, né, de uma sala de reunião, em que, na verdade, o espaço de uma sala de reunião foi pensado para reunião, não para brainstorm. Então, quanto mais a gente puder se livrar dessas amarrações, mais a gente vai conseguir ser criativo. Então, uma outra técnica de geração de ideias, mas que com um propósito diferente do brainstorm do placestorm, é a cocriação. Então, para o pessoal de design, isso é bem comum. A ideia da cocriação é justamente chamar os usuários para fazerem parte do desenho dessa solução. Então, ou chamar os stakeholders, né? Como a gente chama em computação. Então, a ideia é que se eu criar alguma coisa com a colaboração desse cara que eu quero satisfazer, eu vou ter muito mais chances de chegar a algum resultado mais próximo do que ele deseja ou do que ele vai poder usar de forma satisfatória. Então, a cocriação, de certa forma, é uma divisão de responsabilidades, porque em vez de você chegar para um grupo de pessoas e dizer: olha, eu pensei aqui, isso aqui para vocês usarem, na verdade você está construindo isso aqui para as pessoas e as pessoas vão poder dizer no meio do processo: isso funciona ou isso não funciona. E aí a gente permite que as pessoas, né, os usuários, os stakeholders, eles não só gerem insights, mas eles também deem feedback ao longo do processo. Então, o processo de cocriação, ele tem também, como tudo, pontos fortes e fracos. Então, um ponto importante que muita gente acha é que as pessoas podem se sentir desestimuladas a participar, né? Então, a empresa X está chamando os usuários para co-criar com ela, mas a empresa X quer ganhar dinheiro, né? Então, o que é que eu, usuário da empresa X, vou querer ajudar? Por que é que eu vou querer ajudar a empresa X? Na verdade, os usuários eles se sentem muito mais respeitados quando eles são convidados a participar. Então, a Natura tem um programa muito conhecido de co-criação, que para pensar os produtos da Natura, para pensar em inovação na Natura, eles têm cada vez mais chamado os consumidores da Natura para pensar junto com eles, né? Então, ao contrário do que se pensa, as pessoas gostam muito de participar. E quanto mais à vontade, volto a dizer, mais eles vão poder contribuir. Então, um ponto de dificuldade, ou que pode ser dificuldade, é o recrutamento de usuários. Então, a gente aqui no César tem mais ou menos dificuldade para isso, de acordo com o tema do projeto. Então, quanto mais específico, né, o tema, mais difícil é recrutar. E um ponto importante é que a gente precisa estabelecer muito claramente no começo de qualquer processo desse que não é esperado que os usuários tenham as ideias mais geniais do mundo. Na verdade, os usuários eles têm um papel diferente dos designers, né? Eles estão trabalhando juntos num momento como esse, mas eles têm papéis diferentes. O designer é quem vai construir uma solução a partir das ideias dos usuários e não os usuários construir ideias a partir do que os designers dizem. Então, uma outra técnica também bem conhecida e muito... Ainda bem que o Mabuse não está aqui, porque ele odeia o Focus Group. Mas não contem para ele que eu falei Focus Group. É uma técnica bastante usada na área de marketing e outras áreas. É o Focus Group, que tem problemas infinitos, mas tem os seus benefícios também. Então, um Focus Group, pela menos texto e mais imagem, é isso, né? Quando a gente junta pessoas e a partir dessa reunião de pessoas a gente consegue discutir um certo problema, uma certa situação com um foco específico. Então, em geral, o Focus Group tem um perfil de participantes bem definido, né? Então, a gente poderia fazer um Focus Group para um branco, por exemplo, que quer pensar em inovação para adolescentes, por exemplo, para jovens. Então, vamos fazer um focus group, chamar um bando de jovens, e aí a gente fala sobre a vida desse jovem e como é ser jovem no Brasil e qual é o tipo de relação que eles têm com o banco e tarará, e tarará, e a partir disso a gente começa a ter ideias. Então, esse é o modelo clássico de focus group. E o focus group também é usado para avaliar ideias, né? Então, não só gerar ideias, mas você pode
avaliar um certo conceito, uma certa ideia que você tem junto a um grupo de pessoas com um perfil focado. Então, eu mais ou menos falei isso aqui. O foco, né? O foco do Focus Group é justamente ter uma mira, né? Ter uma definição muito clara de quem são essas pessoas que vão participar do Focus Group. Um ponto forte é que, por essas pessoas serem, por exemplo, eu já participei de um Focus Group com médicos patologistas, né? Então, médicos que trabalhavam com detecção de câncer. Então, imagine um nível, ou talvez vocês não imaginem, porque na época eu não imaginava, o nível de especialização que esses caras têm. Então, tem médico lá que o cara é especialista em câncer de mama. Pronto. O cara não faz mais nada na vida dele a não ser analisar a biópsia de pessoas com suspeita de câncer de mama. Então, juntar esse grupo de especialistas é muito interessante porque você consegue ir na especificidade do tema, né? Você consegue aprofundar muito certas questões que, se o grupo não fosse focado, você não conseguiria. E ao mesmo tempo isso, né? Você consegue em muito pouco tempo, foi o caso também desse projeto, a gente estava contando com médicos de várias partes dos Estados Unidos na época. A gente conseguiu em muito pouco tempo, em um dia, reunir vários profissionais que dificilmente a gente conseguiria reunir ou conseguiria falar com todos eles, mesmo que a gente tivesse mais tempo de falar. Pontos de dificuldade, né? O recrutamento dos participantes. Então, dependendo da especificação do cara, de novo, o tal dos médicos, foi bem difícil, a gente teve que pagar muito para eles. De qualquer forma, você nunca vai fazer um focus group com 500 pessoas, né, ou com 50, geralmente de 5 a 6 pessoas, então tem uma limitação, é uma técnica de pesquisa qualitativa, certamente. E justamente porque é um grupo focado, a discussão pode focar tanto que você perde uma visão mais ampla do problema que está sendo investigado, né, que está sendo discutido. Então, é importante que esse foco não faça com que a discussão se torne muito específica e se perca detalhes importantes de uma big picture, né? E um ponto que eu comentei antes lá no brainstorm é que pode haver essa competição entre as pessoas. Então, você bota um monte de médicos juntos, eles podem criar uma rixa entre eles e eles tentarem um se destacar perante o outro, né? Então, o facilitador do focus group tem que estar atento a isso também. O One Focus Group, que é mais interessante, eu diria, do que o Focus Group, é justamente o oposto. Então, em vez de você focar num grupo de pessoas, você pega grupos de pessoas com perfis completamente diferentes para colocar numa mesma mesa. Então, mais ou menos, eu acho que tu comentava antes, como é o teu nome? Desculpa. Mauro. Tu falava de ter visões diferentes, né, sobre o mesmo problema. A ideia do One Focus Group é justamente essa. Em vez de a gente chamar vários jovens para falar sobre banco, por que a gente não fala com um jovem, mas também fala com uma pessoa que é idosa e que tem problemas com o banco, e fala com outra pessoa que nunca teve banco na vida, e fala com um cara muito rico que vai para o private do bank, né? Que vai para um nível bem amplo, bem alto do banco. Então, a ideia do Focus Group é justamente ter ideias e visões completamente divergentes, justamente para olhar possibilidades, mais do que focar num determinado ponto, né? Então, uma outra frase para falar de criatividade, né? Criatividade é um negócio sem limite, né? Então, quanto mais você usa, mais você tem. E uma ideia interessante associada ao Unfocus Group é isso, é que quanto mais as pessoas lhe trazem observações e ideias completamente diferentes, mais a gente consegue pensar coisas e ter insights que antes a gente não conseguiria ter, né? Sem essas visões distintas. Então, essas são algumas referências. Volto a falar da IDEO. Então, para quem não é da área de design, a IDEO é uma referência bem interessante. Para quem já é meio que batido, mas eles fazem coisas muito legais. E uma das coisas que eles fazem são esses cartões em que eles descrevem métodos de
de criatividade, né? Então, cada cartão tem uma descriçãozinha de que método você pode usar para gerar ideias e pensar coisas fora da caixa. Acho que era isso.